Você tá procurando um bate-papo leve, produtivo e inspirador? Então, olhe pra mim, não pisque seu olho, porque o Piscou, Perdeu Podcast está no ar. Quem é da área de educação sabe que janeiro, em algumas redes, os professores estão de férias, em outras redes estão de recesso. Mas o fato é que tem um time na Secretaria de Educação, tem um grupo grande que compõe a equipe gestora das escolas que seguem o trabalho em janeiro de preparação para a abertura do ano letivo. Sim, contagem regressiva para o ano letivo de 2025 começar. Pintura, capinação, confirmação de matrícula, são muitas providências. É um corre e cuida danado para a gente deixar tudo organizado. Eu tô falando por experiência própria. Mas o fato é que tem outro tema, outra ação que está no nosso radar e que é importantíssima: a preparação da formação continuada dos professores e das professoras. Vai ter aquele movimento baita legal de acolhida, estende tapete vermelho, bota a banda marcial na porta das escolas, recebe professores e professoras, educadores da limpeza, educadores da alimentação, recebe a turma toda de uma maneira muito acolhedora. Afinal de contas, você não faz a escola sozinho, você não faz a escola sozinha. É a força do coletivo que faz com que a unidade escolar funcione bem, que a escola cumpra o seu papel. Então, como eu costumo dizer, mime sua equipe, mime seus professores. E nessa perspectiva eu quero mimar você nesse episódio do Piscou, Perdeu Podcast com um convidado que vai falar sobre a importância da gente fazer formação continuada com nossos professores e professoras num tema super atual, né? Como é que a gente apoia os nossos docentes a trabalhar com a tecnologia na sala de aula. Hoje eu estou recebendo um convidado querido do meu coração, só para variar. É aqui o queridíssimo George Bento, que é administrador. Deixa eu já cumprimentar, porque eu falei de acolhida. Bento, me dê aqui a sua mão. Vamos sorrir, acolhimento. Seja muito bem-vindo aqui ao Piscou. Muito obrigado. Perdeu Podcast. É um prazer enorme te receber aqui. Eu quero dizer que já conheço o Bento há muito tempo, não é? Não vou dizer assim demais, porque nós somos jovens. E aí, mas o fato é que eu acho que desde 2011, né, Bento? Que a gente se encontrou profissionalmente na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e assim, passando por diferentes papéis, mas o fato é que a gente sempre esteve muito próximo nessa jornada profissional e hoje eu trouxe Bento aqui para falar para vocês sobre tecnologia aplicada à educação de um jeito muito diferente a partir de um livro que ele publicou. Mas deixa eu apresentá-lo rapidinho para você que ainda não o conhece. Bento, ele é administrador, especialista em educação à distância e docência do ensino superior. Ele foi gerente do Senai Pernambuco e por 13 anos atuou como gestor da educação profissional em Pernambuco, né? Trabalhando com a oferta tanto presencial quanto EAD. Quando eu estive como secretária executiva de Educação Integral e Profissional, Bento era o gerente de educação profissional, liderava um time que estava muito comprometido com a expansão das matrículas aqui, de cursos técnicos no nosso estado. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez juntos, Bento. E é um prazer enorme te receber. Seja novamente muito bem-vindo, Bento. Todo o meu respeito, admiração pelo seu trabalho. E vamos transbordar todo esse conteúdo que você tem na vida da minha audiência. O prazer é todo meu, Maria. Muito bom estar aqui. Parabéns pelo podcast, parabéns pelos conteúdos. E pelo trabalho que você tem feito, que tem feito a diferença e muito grande na vida de educadores e de jovens brasileiros, falando aí sobre educação integral, educação profissional.
Enfim, uma educação muito mais voltada para eles, para elas, para os meninos e meninas, como a gente chama. Parabéns, é muito bom a gente poder ver isso tudo e ver o Brasil todo querendo consumir esse conteúdo e tendo realmente, talvez pela primeira vez na história, vontade de fazer a diferença pela educação. É muito bom e parabéns mais uma vez. Obrigada. Inclusive, nessa nova fase profissional que eu estou vivendo, eu e Bento também temos aí algumas parcerias, projetos ao longo desse nosso podcast. Em outras publicações nas nossas redes sociais, a gente vai contando as novidades, não é isso, Bento? Eu tava brincando hoje, eu acho que depois de 2 anos eu volto a encontrar Maria Medeiros em Recife. Depois de uns 2 anos a gente se encontra com alguma frequência, mas nunca por aqui. Verdade. E agora estamos aqui gravando esse podcast, eu tô muito honrado de estar aqui. Eu tô muito feliz também. E uma coisa que eu tava pensando é, pra quem te conhece, né, Bento, e tem muita gente que me segue nas redes sociais, que conhece o nosso trabalho em conjunto, pode estar se perguntando, mas o tema desse podcast, porque Bento é aquele profissional, além de multitarefa, multiconteúdo, né? Então ele podia falar aqui sobre política pública de educação profissional, ele podia também falar e dar ênfase à educação à distância, né? Então a gente poderia fazer um podcast falando sobre a potência dessa modalidade. Bento tem uma expertise, não só num trabalho com a educação básica, mas também com o ensino superior, mas o fato é que na história mais recente, Bento publicou um livro intitulado Transforme Suas Aulas. E aí aqui no livro ele fala sobre inteligência artificial aplicada, exemplos práticos e adaptáveis, não é? Que dá para você usar da educação básica ao ensino superior, nos preparativos aqui para o bate-papo. Bento estava dizendo, até palestrante pode também usar esse conteúdo. Bento, eu quero começar te perguntando sobre o processo de concepção, de criação do livro, né? Então, como eu disse, você poderia ter escrito e já escreveu sobre diversos temas, mas o que te levou a escolher falar sobre a possibilidade do professor transformar as suas aulas aderindo a toda essa nova tecnologia que está disponível. Como é que você entrou no teu radar? Esse livro eu comecei a escrever em 2018. Então faz bastante tempo, as tecnologias que estão aí todas mudaram, nenhuma é mais a mesma, mas uma ideia central permaneceu, que era de uma missão que eu trouxe em conjunto com tantos outros educadores e educadoras, uma missão que eu trouxe de poder levar aos professores, Brasil afora, a possibilidade de agregar mais tecnologia, não tecnologia só smartphone, tablet, computador, mas outras tecnologias que às vezes são até simples, tabuleiro de jogo, pino, dado. Então, essa era uma ideia muito grande. E eu vim escrevendo com uma certa calma, sim, com uma certa tranquilidade, até que no ano de 2024 nós tivemos um problema um pouco mais sério, que foi o falecimento do professor Frederico Lito, então presidente emérito da Associação Brasileira de EAD, e uma pessoa, para você ter uma ideia, Maria, que conversou sobre educação à distância e tecnologias educacionais com Paulo Freire, quando secretário municipal em São Paulo. Que incrível. Então, uma pessoa não era brasileira, mas que veio ajudar o Brasil, que você sabe, nós somos muito conservadores, a educação de uma maneira geral já é muito conservadora, e ali com aquele falecimento de professor Lito, eu disse, eu tenho que concluir esse livro em semanas, porque não só eu precisava dedicar o livro a ele, mas quem mais iria... ficamos um pouco órfãos, sabe? Sim. Então veio aquela vontade maior de ter que concluir. E aí é isso, nós conseguimos concluir. Eu já tinha muita coisa pronta, precisamos reformar algumas outras, porque as tecnologias mudam, e tá aí, o livro tem 90 exemplos adaptáveis, tá? 90. Então você pode pegar para o seu componente curricular, ele tem uma tabela no final que você escolhe qual componente. Tem vários que já são do seu componente, mas você pode pegar de outros e fazer uma adaptação. Além de
13 ferramentas minuciosamente descritas com passo a passo, em alguns casos até com tela a tela. Maravilha. Então dá realmente para o professor conseguir produzir um material para que as aulas dele engajem muito mais. Eu posso te garantir, o resultado que você vai ver imediato quando você começa a aplicar é incrível. Você melhora e muito seus resultados. As evidências, elas são muito claras, sabe, Maria? Não só pela geração que nós estamos tendo hoje nas faculdades, nas escolas, mas de uma maneira geral. Não sei se você lembra, lá nos idos do início da concepção do novo ensino médio, acho que era 18, 19, sim, a gente tem uma série de consultorias que faziam as reuniões de dia inteiro, mas super lúdicas, e aquilo passava o tempo mais rápido, e eles conseguiam obter de nós informações que, se não fosse com aquela estratégia, talvez dificilmente eles conseguissem, né? O uso de metodologias ativas, inclusive nesse ambiente de trabalho, para você promover, como você acabou de citar, reuniões. E, verdade, a gente viveu muito isso. Bento, é o seguinte, eu sou professora, né? Professora de biologia, e aí uma coisa me chamou a atenção quando eu estava lendo o livro, né? Pensando enquanto professora, que eu tenho uma mentalidade analógica, confesso que já muito trabalhada, imigrando já para o digital, mas o fato é que, por conta da formação inicial ou da formação continuada, a gente costuma pensar muito em como fazer as coisas olhando para esse mundo físico, né? É isso, tem a ver com a nossa história, com a nossa formação e com as nossas experiências. E aí, logo na abertura do livro, tu traz aí um paradigma, né? Que é o mix do mundo físico com o mundo digital. Que dá o quê, Bento? Dá o figital. Esse é um termo cunhado nos Estados Unidos há muitos anos, mas aqui no Brasil ele veio ser mais fortemente colocado na ordem do dia pelo professor Silvio Meira. E ele pega muito forte nisso. O mundo precisa ser figital, porque só coisas digitais não nos atendem e só coisas físicas não nos atendem mais. Então, precisa ser digital. E dessa mesma maneira, é importante a gente também entender as nossas aulas. Elas também precisam ser digitais. É muito feliz essa sua provocação, Maria, porque a gente não pode cair nessa armadilha de ser inovador e tecnológico por ser inovador e tecnológico. Não, você não precisa pegar e usar, embora você sabe que a nova lei permite o uso do celular na escola para fins pedagógicos, sim, completamente, a lei é bem clara, mas você não precisa, eu vou fazer qualquer coisa usando o celular. Não, e o livro traz um pouco disso também. A gente tem aí jogos de tabuleiro que você pode imprimir na sua casa e imprimir as cartas. Se você quiser um pouco mais de refinamento, mais você pode plastificar, etc. E simplesmente você vai jogar aplicando missões aos seus estudantes. Entendi. E isso vai fazer, eu garanto, e depois você me conta, por favor, bota aqui no comentário desse podcast, o engajamento deles nas aulas, vai ficar todo mundo participando. Eu tenho exemplos desses que eu já apliquei por aí, outros professores aplicaram por aí, você tem muita experiência com isso também. Quando você pega, por exemplo, no início das suas palestras, tem um tema que você fala que você leva 4 ou 5 quebra-cabeças, não é isso? Isso mesmo. Não tem ninguém, eu já tive a oportunidade de ver, e não tem ninguém olhando para o lado. Ou como você diz, não tem ninguém piscando. E perdendo. Simplesmente está todo mundo envolvido. E você imagina, né, como isso pode ser importante para sua aula, para sua palestra. Você começar com a atenção de todo mundo, você ganhou pelo menos o direito da pessoa lhe ouvir. Aí agora, se você continuar preparado com seu talento e souber falar as palavras certas, as provocações certas, a audiência é tua. É isso. Então, isso, e eu vou voltar mais uma vez, Maria, ao seu quebra-cabeça. Não tem nenhum smartphone, não precisa de internet, nada, você já leva pronto. É claro que muito bem feito, você não vai ficar levando uma coisa mal amanhada para sua sala de aula. Sua sala de aula merece muita coisa muito boa. E você simplesmente
captou a atenção de todos ali. Então, é muito importante que a gente entenda que não é tecnologia por tecnologia, mas a ideia de transformar as aulas é de entender isso, que você precisa mudar, que você precisa variar, que a mesma coisa cansa, seja ela muito tecnológica e muito digital ou muito analógica. Então, a gente navega pelos dois mundos, sabe? A gente navega pelos dois mundos. E só concluindo essa parte do digital, o mais importante é entender que se contato faz sentido para você, contato humano faz sentido para você, quando a gente está falando de educação, eu tenho que estar onde as pessoas estão. Sim. Então eu não posso ser aquele professor, aquela professora que diz eu só faço isso e todo mundo que venha e que se molde ao meu estilo. Exatamente, não dá, porque contato faz sentido para a educação. Se faz, você precisa oportunizar este contato. Isso. E olhar para o seu público-alvo, né? Eu acho que o livro é muito feliz quando ele diz que esse conteúdo que você está entregando aqui serve para quem é professor em todas as etapas da educação básica. Então, dá para você fazer o seu planejamento, incluindo, não é, metodologias ativas, pensando e articulando o conteúdo programático do seu componente curricular. Quais são as competências e habilidades, olhando para a base nacional comum curricular, não é? Fazendo, obviamente, uma clara relação com o currículo do seu estado, do seu município, olhando para o seu componente curricular e vendo o que é que precisa ser trabalhado naquele ano. Você pode usar as ferramentas que estão aqui, as estratégias disponíveis para você transitar entre o mundo físico e o mundo digital. E Bento trouxe uma coisa muito importante, e agora falando diretamente com quem é professor, professora do ensino médio, né? Neurocientistas, estudando sobre o funcionamento do cérebro adolescente, né? Trazem pra gente uma reflexão sobre uma expressão, Bento, chamada brisar, que é o jovem, né? Mas acontece com a gente também, com mais idade. Somos jovens, né? Jovens, pois é, o espírito jovem, que é justamente essa atenção flutuante. O jovem tem atenção flutuante. Então, na sala, a comunicação, ritmo, inflexão de voz, a movimentação, a forma como essa sala está organizada e os recursos que serão utilizados para que a aula possa acontecer e fluir, tudo isso vai fazer muita diferença. Quando o Bento dá ênfase ao engajamento, a trazer a atenção, né, do público, do nosso estudante, a gente tá falando, sabe de quê? De trabalharmos na perspectiva de termos uma aprendizagem significativa, porque no final das contas, a gente tá falando de resultado ligado à aprendizagem. Eu tenho sempre muito cuidado de pegar frases, jargões, não é? Que a gente que é da área da educação adora um pedagogês, e eu me incluo nisso, não é? E fico tentando, assim, fazendo um esforço de pensar mais na prática. Como é que eu materializo isso que eu tô dizendo no discurso da formatura? Olha, aqui na minha escola, a gente promove uma educação que transforma vidas. Como é que você tira isso do discurso para a prática? Fazendo com que o estudante aprenda durante as aulas. Bento tem aprendizagens que são próprias de cada etapa da educação básica, e a gente não pode se conformar com o aluno fechar o ciclo de alfabetização sem estar alfabetizado. Eu não posso me conformar com o menino chegar no 9º ano do ensino médio sem saber ler e escrever, sem saber fazer inferência. Isso vale também para o ensino médio. E aí eu quero ir para essa estratégia de você dinamizar suas aulas, de você acionar áreas do cérebro, não é, que fazem com que a aprendizagem seja potencializada utilizando recursos. Na minha época, quando a gente falava de tecnologia, e eu achei massa tu falar, e aí eu quero puxar esse gancho novamente, era assim: tecnologia é computador.
Tecnologia é celular. O que é que tem aqui de exemplos que são tecnologia, mas que não estão ligados a equipamentos e máquinas? Tu já citou, mas eu queria retomar contigo esse ponto para deixar isso muito claro para a nossa audiência. Primeiro, Maria, eu queria puxar esse gancho que você trouxe, que a gente não pode se conformar com a não aprendizagem. E isso daí é um gatilho muito importante para os professores, só que a gente está numa época ótima de início de ano letivo. Veja só, no final do ano eu tive algumas formações e algumas reuniões com vários professores. E discutimos estratégias, porque, via de regra, quando eles chegam, estão desmotivados, não vão conseguir concluir o que querem concluir naquele ano. E nós vamos conversando sobre estratégias. E quando você chega no final do ano, você tem que dar um certo programa. Tá ali, vai acabar o ano, você não tem mais alternativa, você tem que correr e dar aquele programa. O que está acontecendo, Maria? Ele vai lá, corre e dá aquele programa. Pronto. Você concluiu com sucesso a sua etapa? Não, porque não importa se você deu o programa, o menino não aprendeu do mesmo jeito. E aí a gente fica com essa... Eu concluo o ciclo da alfabetização com muitos jovens não alfabetizados. Muitas crianças, Eu concluo todas as etapas com uma quantidade com a aprendizagem inferior ao esperado em todas elas no Brasil. Porque eu estou dando hora-aula. Eu estou concluindo o meu calendário. Será, gente, que os estudantes aprendem, todos, cada um que chegou ali, traz consigo uma história de vida, aptidões, preferências. Será que todos aprendem todos os conteúdos ao mesmo tempo? Todo mundo ao mesmo tempo aprende o conteúdo? Esse é um baita desafio, né? A sala é super heterogênea. Super. E mais, o tempo não é nem o tempo do professor, nem o tempo do aluno, ele é apenas o tempo de uma entidade importantíssima, tá? Não estou querendo que vocês não respeitem essa entidade, não. Ela é importantíssima. Mas que é o calendário escolar. Sim. Eu preciso que todo professor consiga, naquele tempo, concluir aquele tema e que todo mundo aprenda. Infelizmente, isso não é possível. Não é possível. Então, no livro nós trazemos coisas desde aprendizagem baseada em projetos, é você trabalhar com projetos em vez de trabalhar com toda aquela teoria e entendendo que ao longo daquele projeto eles vão divididos em times. E aí a gente fala divididos em times porque um time colabora entre si, muito mais do que falar o nome equipe, que muita gente pode achar que é a mesma coisa. Mas a palavra tem poder, né? Muito. Então, quando a gente fala divididos em times, a gente fala para um grupo que vai se ajudar muito mais. E ali, uma parte constrói conhecimento em uma determinada área, outra em uma outra, outra em uma outra, de maneira que o time consegue concluir com objetivo, com sucesso aquele projeto. E assim é a vida, nem todo mundo vai se sobressair em todas as áreas. Aliás, ninguém vai se sobressair em todas as áreas, né? Então, talvez Pelé não sei, mas Michael Jordan, que era craque, era o Pelé do basquete. Sim. Depois foi jogar beisebol, mas já não era tão bom quanto era jogador de basquete, porque ninguém consegue desenvolver tudo. E aí, sobre esse ponto da aprendizagem baseada em projetos, eu quero até falar sobre algo que também é um imperativo e que a gente vem discutindo há muito tempo, sobre o protagonismo do estudante e como esse formato de trabalho faz com que o estudante ele possa ser protagonista. Uma preocupação quando nós estávamos aí na implementação da política pública de educação integral no estado de Pernambuco era trabalhar com conceitos, não é? Como protagonismo juvenil, projeto de vida, de um jeito que pudesse ser aplicado e vivenciado por todas e todos os estudantes. A gente não cristalizar esse conceito a exemplo de protagonismo. O jovem protagonista é aquele que está na biblioteca. O jovem protagonista é aquele que está envolvido com a acolhida. Então, quando você leva uma metodologia, aprendizagem baseada em projetos, forma time e permite que todos sejam
protagonistas, há diversidade de dons e de talentos. Muito bom você trazer esse ponto de que as inteligências são múltiplas, já nos revelou Gardner. E aí, ali, nesse formato, você consegue que o jovem seja protagonista também, né, Bento? Acho que ajuda muito. Você tocou num ponto fundamental. A gente não tem que ter... Atenção, a gente não tem que ter um time de jovens protagonistas por escola. Todos devem ter o protagonismo estimulado. E quando você trabalha com educação baseada em projetos e as suas variações no trabalho, em problemas, tem uma série mas sempre com formação de time para resolver problemas, você oportuniza isso ao estudante. Esse tema que você traz me remete a uma outra área também do livro, Maria, que também não tem a ver, embora o livro também tem muito computador, tem muito smartphone, tem muita TI, tá, gente? Mas eu tô fazendo uma parte que tem menos ainda, porque tem aquele professor que eu quero inovar, mas não gosto disso. Tem para você também. Sim. Então, quando a gente faz, Maria, simples arrumações nas salas de aula, o formato de sala de aula não é nosso Brasil, não, mas é mundo todo. O formato de sala de aula, ele é muito aquele negócio, o professor na frente, o detentor único do saber, e os estudantes ali enfileirados, né, para absorver aquele conhecimento que o suprassumo do professor tem. Isso dialoga muito pouco com a colaboração entre eles e dialoga menos ainda com um papel de mediador, com um papel de tutor, com um papel de mentor dos professores. Você falou nisso. Muita gente na pandemia ficava, nada substitui o professor. E eu ficava pensando sobre aquilo. Eu acho que o professor que vai para frente de uma sala de aula, pega um piloto lá, um marcador de quadro branco e dá aula, sim, eu acho que é facilmente substituído. Agora, o professor mentor, o professor que passa para o seu estudante, troca com o seu estudante experiências, vivências, não tem jeito de ser substituído. Esse é o grande... Rubem Alves dizia que as respostas estão todas nos livros. O professor de espantos. Isso, ele dizia isso. E olha só que a gente não estava nem falando de inteligência artificial naquela época, nada disso. E ele já trazia isso. Verdade, de uma maneira linda, poética. Eu lembro tanto quando tu usou esse vídeo numa formação que a gente fez na ETEPAN. E desde lá eu nunca mais parei de usar e de recomendar esse vídeo que está disponível no YouTube. Né? E que fala justamente de você ser provocativo, de você instigar. Então, assim, o professor e a professora que trabalha nessa perspectiva, que olha para a dimensão da afetividade, que tá ali entregando mais do que conteúdo, mas a sua verdade no que diz respeito a ajudar o estudante a construir o conhecimento de maneira colaborativa, a ser protagonista da história de vida dele. As trajetórias são desiguais, não é? Bento falou aqui, é muito verdade. As salas são heterogêneas, eles chegam com lacunas de aprendizagem. A gente sabe que é um baita desafio, não é? Você tá aí à frente de uma sala de aula, tendo que dar conta de currículo, tendo que dar conta muitas vezes de uma jornada de trabalho exaustiva, e a gente pode fazer um podcast só para falar de carreira docente, já estou pensando aqui em um convidado, mas o fato é que na prática o ano letivo começando, a gente vai entrar na sala de aula, vai começar todo aquele movimento, Bento, não é, de retomada, escolas cheias, e que eu posso escolher dar uma aula expositiva, seguindo os padrões e seguindo, não é, uma lógica que há muito tempo, há 5, 10, 15 anos, é aquilo que a gente falou, esse é o meu jeito de dar aula, ou eu posso, nas condições que eu tenho, fazer o melhor que eu posso fazer, e inclusive o intuito desse bate-papo é inspirar também. Então, transforme suas aulas com iniciativas simples. Agora, para isso acontecer, tem que colocar no planejamento. Então, eu fiquei lembrando de quando eu ia fazer o meu planejamento, o meu plano de aula, além de
de ver qual era o conteúdo para aquela turma, eu também ia escolher as estratégias didáticas. Eu ia pensar sobre qual a avaliação que eu vou fazer. Então, o livro traz insights, traz contribuições para você pensar, não é, como trabalhar o seu conteúdo de uma maneira que engaje, que prenda a atenção do estudante, que no final das contas seja significativo para você e para eles. E aí, Bento estava falando sobre os espaços de aprendizagem, e Bento tem uma experiência incrível aqui no estado de Pernambuco, que ele liderou, inclusive, a transformação de algumas salas de aulas em espaços maker. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho, Bento, porque alguém pode estar pensando, isso é muito caro. Bento, a minha rede é uma rede pequena, né? Como é que a gente vai fazer isso? São poucos recursos. Bento, vamos desmistificar essa história? Muito, muito, muito importante isso. Quando a gente, primeiro, se abre, porque é o seguinte, o ano letivo está começando e é muita informação que a gente recebe, a gente tem que fazer isso, tem que usar smartphone para isso, tem que fazer isso. Endoida todo mundo. Respira, relaxa, é tudo prático e simples. E você só vai fazer o que você dá conta. Você só vai fazer o que você puder e o que você conseguir fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um respeitando a si próprio, vai ficar tudo bem. Agora, como Maria colocou, tem muita coisa que a gente pode fazer e a gente não sabe que pode fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de Pernambuco. Nós fizemos, hoje eu acho que devem ter, não sei, porque se replicaram muitas, tá? Uhum. Mas nós pegamos uma sala de aula do jeito que ela era. Sala do jeito que ela era. Nós mudamos a cor do piso. Só mudamos a cor do piso. Tiramos o projetor, o quadro lá da frente. Pusemos 3 TVs, Maria. 3. Num formato de arena no meio da sala. E pegamos as carteiras, juntamos e adesivamos com cores diferentes. Era carteira normal? Normal, aqui já estava lá. Entendi, só fez adesivar. Só fizemos adesivar. Por que a gente adesivou? Porque era uma ideia de que professor querendo dividir-se em times. Time verde, aquelas pessoas que estão nas carteiras verdes. Já time ajuda. Azul. Então, foi com esse objetivo. Tem professores que não faziam isso, aí ficavam carteiras coloridas lá e tá tudo bem. O investimento foi mínimo, veja, investimento em 3 TVs, um hub que divide a imagem do computador para as TVs, que custava quase nada no AliExpress, Shopee, nesses sites da vida, muito baratinho, e horas de formação de professor que já começava com a reunião de início do ano letivo. Sim. Já fazia lá, já mostrava potencialidades. No primeiro mês, alguns usavam, outros não, até que chega numa hora que você começa a precisar aumentar na escola, porque os professores querem. E aí você coloca os professores, isso é o elemento central, entre e não à frente dos estudantes. E isso muda muita coisa. Isso muda muito. Só isso muda muita coisa. Então, como você vê, barato, fácil de fazer e com um potencial de impacto imenso. Verdade. Eu tô lembrando lá do início das escolas integrais, não é? Eu estive em 2006 no Centro de Ensino Experimental de Timbaúba como professora e eu lembro das cadeiras organizadas em U. Né? Então, assim, há inclusive publicações, estudos que falam sobre essa história dos estudantes enfileirados, um olhando para a nuca do outro, o professor lá na frente, e o simples fato de você organizar a sala em U, não é? E permitir que o professor transite, se aproxime durante a aula, já dá uma mudada, já ajuda muito. E tem uma coisa sobre os espaços flexíveis e sobre cores, é que eu lembro também que vocês usavam cores que se correlacionavam, porque também há estudos sobre cores, né? Tipo assim, o laranja ativa a criatividade. Então você vai para um espaço que é muito monocromático, então aquele dali vai ficando monótono, chato. Então você joga um laranja quando a gente tava na escola de marketing, e aí joga uma outra cor, um verde que traz uma calma. Então acho que também dá pra gente ir olhando, né, para essas contribuições de outras áreas, mas que
ajudam na escola, no dia a dia, a gente criar um ambiente mais acolhedor, a gente pensar espaços que a gente possa potencializar o aprendizado, que no final do dia é isso, a gente quer que os estudantes aprendam. Então, todo esse esforço é um passo de cada vez, observando as condições da sua rede. Tem gente que está aqui, que é de uma escola privada e que está pegando essas ideias e com uma flexibilidade talvez de orçamento, já pense, olha, dá pra gente montar uma sala maker. Tem outro que é de um município menor, ou você que cumpriu as condicionalidades aí do Fundeb, vai receber um recurso um pouco maior, onde investir? Invista na criação dos espaços flexíveis. Vamos fazer com que as nossas escolas, elas também, não é, possam respirar aí novos ares, olhando para essa questão da arquitetura, da organização dos espaços. Bento, eu estava me lembrando das escadas que tinham pintadas, as escadas e assim... Com fórmulas matemáticas. Tinha uma escola que usava fórmulas matemáticas. Isso! Aí aquilo meio que viralizou, outras puseram frases inspiradoras. Isso. E aí cada uma... Quando eu estava fazendo vestibular, na minha época era vestibular, eu colocava fórmulas de física coladas na parede do meu quarto. Para eu ver todo dia. E não esquecer. A gente perdeu um bom tempo decorando fórmulas. Mas era isso. E aí escolas fizeram isso. Puseram fórmulas matemáticas na escada. Todo mundo que subia ia vendo as fórmulas. Pois é. Lembro também de uma escola que cada andar tinha... Era quase uma galeria de arte. Porque foi permitido que os meninos fizessem quadros, pinturas nas paredes. Grafite. Tudo para o estudante. Tudo feito para o estudante. Eu acho muito legal. Porque isso... aciona algo também que é baita importante, né? Mexe com algo muito estratégico, que é o sentimento de pertencimento. Então, isso faz com que o estudante crie vínculo com a escola, se sinta importante, protagonista. E foi muito bom ver isso acontecer, né? Você veja só, uma dessas escolas que possibilitou desenhos, grafites, arte nas paredes da escola... Era uma escola que ofertava curso técnico na área de TI. Então, aqueles estudantes eram muito estimulados na escola com exatas, né? Com lógica de programação, banco de dados, desenvolvimento de aplicativos, de softwares para web. E, de repente, eles também... podem pintar. Sim. E de repente eles também pintam o andar deles todo. Eles podem fruir arte. E aí é aquilo que você diz há tantos anos. Aí você está promovendo uma educação integral. Isso. Ele está desenvolvendo todas as suas dimensões. Incrível. Mesmo sendo um estudante de uma área técnica tão, digamos assim, objetiva, que você, quando comete um erro, o aplicativo já te diz, tá errado, vamos consertar ali, a linguagem de programação. E aí eles conhecem. E para quem é dessa área, sabe que não tem coisa pior do que você não saber tirar um erro. Quer dizer, não tem coisa pior... exagerando, do que você não conseguir rapidamente tirar um erro de um programa, porque simplesmente ele não te explica muito, não. Ele diz lá, tá com erro, continua com erro, tá com erro, você já tentei de tudo, eu fiz assim mesmo, não ontem não tava, resolver. E simplesmente você não tem a quem recorrer, porque não adianta você... e alguma coisa errada você fez, com muita calma, consultando o professor. Imagine que nessa hora de estresse eles podem pintar, eles podem contemplar uns a criação dos outros. Exato. Dá um match muito interessante. Legal demais. Bento, chegando na reta final do nosso podcast, eu quero falar sobre inteligência artificial, porque eu sei que você toca nesse tema e é algo que eu também tenho flertado, né? Eu fico pensando como a inteligência artificial pode, na educação, nos ajudar na promoção de equidade, de aprendizagem equânime, né? Mais do que demonizar, temer, é hora de se abrir e aprender. A inteligência artificial, e eu estou falando enquanto professora, produtora de conteúdo, pode facilitar muito a nossa vida. Então, assim, Bento, me diz aí,
Tô certa, é isso mesmo. Dá pra gente usar a inteligência artificial para, por exemplo, eu lembro bem, eu sou da época da transparência. Mimeógrafo, aquele que a gente cheirava o álcool. Eu ainda peguei um pouquinho assim. Eu peguei muito, fiz muita prova com cheiro de álcool. Pronto. Mas quando eu entrei na rede estadual em 2004, eu já tinha uma tecnologia muito avançada, que era o retroprojetor com a transparência. E como eu sempre tive uma letra muito feia, eu fazia as minhas transparências no computador, imprimia. Então eu tinha aquelas pastas gigantes com várias transparências, com célula, esqueleto, esquemas gráficos. E aí aquelas transparências eram o máximo e me ajudavam muito nas minhas aulas. Mas o fato é que hoje tem gente aí que tá já preparando PowerPoint, que tá preparando materiais e conteúdos para disponibilizar na sala do Google Classroom. E a inteligência artificial pode me ajudar na produção de conteúdo? Pode e muito. Eu parto do seguinte princípio, tá? Não adianta, e depois de alguns anos esse vídeo vai estar no ar ainda e as pessoas vão poder me cobrar. Não adianta lutar contra o desenvolvimento tecnológico. É uma luta perdida. É uma luta perdida. Não gosto de educação à distância. Tudo bem, você não vai fazer um curso à distância. Não, eu quero fazer política pública contra a educação à distância. Vai perder, porque não vai voltar atrás. Então, a inteligência artificial, em que pese o fato de ser bem desafiador do futuro, eu tenho uma filha terminando o ensino médio em 2025. E aí ela já está escolhendo a área que seguir. Meu Deus, qual a influência da inteligência artificial na profissão dela? Daqui a 5 anos ainda vai ter esse profissional? Não vai ter mais, vai ser tudo robô. E a gente fica preocupado com isso. Mas, professor, professora, se você está ignorando a inteligência artificial na preparação das suas aulas, com a possibilidade de tornar essa aprendizagem, esse ensino-aprendizagem mais personalizado, uma vez que cada um é cada um, e os estudantes são muito heterogêneos, você está trabalhando muito mais e colhendo um resultado muito menor. Então, é preciso que a gente se abra para todas as possibilidades da inteligência artificial na educação, porque você vai conseguir, com um esforço muito menor, uma ajuda para preparar aquilo que às vezes você está sem criatividade ou que você não conhece exatamente aquela teoria. Eu criei um perfil, Maria, no Instagram, é o @inovedu com 2 V's. A última conta que eu fiz já tinha 30 ferramentas só para professores de inteligência artificial. Eu coloco lá vídeos bem curtinhos, porque você sabe que as atenções são fluidas, né? Não me lembro o termo exato que você usou, mas elas são muito fluidas, mas eu coloco o vídeo inteiro no YouTube. Então, aquela ferramenta que você gostou, vai lá e aprofunda. Lá no YouTube o passo a passo em vídeo. Já no livro, além de ter também a ligação com o vídeo, tem também em texto, porque é muito mais fácil. Você bota assim o e-book do lado, não é porque Maria está com um livro físico, mas ele está disponível em e-book, tá? E você vai construindo nas ferramentas. Gente, você vai se surpreender. E você vai se surpreender na primeira vez que você usar. Não é aquele negócio que você vai ter que usar algumas vezes para você começar a ter. Se eu coloco aqui um exemplo, você vê, meu Deus, onde é que eu estava que eu não estava usando isso? Que eu não comecei a usar antes. Então, vale a pena. Lá tem várias. E você também no Google vai procurando, tem várias. Você vai se surpreender logo no início e vai te ajudar a dialogar melhor com esses jovens, tanto no ensino superior, porque
o pessoal da graduação também está com um comportamento muito parecido com os estudantes do ensino médio, tá? Não muda muito, não. Então, tanto no ensino superior quanto no ensino médio, o fundamental, os desafios são um pouco diferentes, mas você também vai... E tem alguns que já tem até interligação com a BNCC do Brasil. Vê só. Então, você diz o tema da aula, o jeitão que você quer, dá algum elemento de contexto. Gente, ele não só te dá um PowerPoint, não. Ele te dá um planejamento de aula completo, claro. Ele dá uma primeira versão. Isso. Então, um trabalhão já está feito. Agora, você não é o mentor, o tutor daqueles estudantes, vai trocar experiência com eles, então você vai finalizar a aula, você vai reorganizar, você não vai pegar... É claro que tem gente vendendo o PowerPoint inteiro, integral. Esse professor compra e pronto, ele já usa do jeito que vai na aula dele. Mas eu não estou falando para quem quer fazer isso. Para quem quer fazer isso não precisa de inteligência artificial, não. Aí compra já pronto. De alguém que já usou a inteligência artificial. Eu estou falando que você está montando aquela sua estratégia. E não precisa ser só você, não. Pode montar um time de professores para fazer projetos interdisciplinares. Junta com a coordenação da escola, sabe? Com a coordenação pedagógica. E vocês vão se surpreender. Pode acontecer de você precisar de um apoio adicional da gestão, no sentido de um determinado investimento, ou de inscrição para um determinado concurso. Tá ótimo, junta todo mundo, junta a escola inteira, junta a faculdade inteira, e vocês vão conseguir. E no final do ano letivo, vocês voltam aqui nos comentários. Não perdem, não. Deixa aí já nos favoritos do YouTube para voltar nos comentários e dizer. Porque é muito legal você conversar no início de um ano. Porque ainda bem que tem gente que diz que um novo ano não muda nada. Eu vou no Réveillon, quando eu durmo, acordo, tá tudo do mesmo jeito. Mas que bom que a gente tem essa capacidade de continuar desejando feliz ano novo, de entendendo que ali tem um novo ciclo e que um novo ciclo é um livro aberto para você escrever novas histórias. É isso aí. E nós esperamos, do fundo do nosso coração, né, Bento, que esse bate-papo tenha ajudado você que é professor, você professora, tá fazendo parte da equipe da gestão da escola e assistiu aqui o nosso podcast, você trabalha, atua no órgão central de educação do seu município e do seu estado, também esteve aqui conosco, pois muito bem, anote todo esse conteúdo no seu juízo, no seu coração, porque é isso, tá começando um ciclo novo, ânimo, coragem, energia, esperança, afinal de contas, educação é plantar vida na vida das pessoas. Quando a gente se apoia colaborativamente, né, Bento, a ideia, inclusive, de te trazer aqui no podcast, esse primeiro podcast do ano de 2025, foi justamente para apoiar toda essa audiência da área de educação a pensar caminhos e possibilidades para inovar, para ser disruptivo no ano de 2025, olhando sempre na ponta para o nosso propósito, que é impactar positivamente a vida dos nossos estudantes. Bento, muito, muito obrigada. Como eu prometi, o bate-papo foi leve, produtivo, inspirador, instigante, e aí eu espero que, de fato, todo mundo que esteve aqui com a gente, deixe seus comentários, curta, compartilhe, ative os sininhos da notificação. Você ainda não é inscrito no canal do YouTube Maria Medeiros PE? Eu não acredito. Nem eu acredito de jeito nenhum. É isso, corre, cuida e se inscreve. Bento, despedida, palavras finais, é com você. Eu desejo um ano de 2025 incrível para todas as redes, para cada um de vocês, para cada professor, professora e cada profissional que está aqui, estudante, porque também tem muitos estudantes no canal Maria Medeiros PE. Então, e não só estudantes, mas estudantes também de licenciaturas, né? Isso. Então, eu desejo que esse ânimo desse novo ciclo venha junto com o ânimo por transformar. Uma vez você disse, Maria, eu nunca esqueci dessa frase, que educar é uma aposta no outro. Então, que você possa fazer cada vez mais apostas no outro e ter mais sucesso na sua profissão e se realizar nessa que eu sou suspeito para falar, né? Mas a profissão mais linda de todas. Muito sucesso para você, Maria, para integrar, para o canal Maria Medeiros PE. E que 2025 seja mais um ano extraordinário para a educação no Brasil.
É isso, muito obrigada. Até o próximo Piscou, Perdeu Podcast.